Saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal, falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre o Gigante da Colina. Nessa sexta-feira chuvosa, rapaz, caiu um pé d'água do nada, meu irmão, do nada. Você aí que não curte muito aí a chuva aí, ó, se esconde, meu irmão, se esconde que sexta-feira aí tá bem chuvosa. Mas vamos lá, vamos aí para muita informação acontecendo, escorrendo aí. Antes das informações aí, aquela resenha de vascaíno para vascaíno, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificação em todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Você continua nos abençoando, deixa seu like, comente, galera, nos vídeos. Eu vejo a galera comentar muito pouco. Comente aí, pergunta, tá? O que você acha que pode ser melhorado aqui no canal. Aqui a parte de trás aqui a gente também vai começar a trazer umas modificaçõezinhas também. Beleza, galera? Ó, e importante, tá? Se inscreva no canal, ajude a gente a bater aí 1000 inscritos, tá bom? Tem muita coisa boa a gente querendo trazer aqui pro canal, só que a gente depende de bater algumas metas aí na plataforma do YouTube, beleza? Vamos lá, vamos para as informações. Copa do Brasil, meu irmão, eu já começo trazendo esse sorriso mais lindo e belo aí desse Brasil, rapaz. Olha, cara, é complicado porque a gente, muitas das vezes a gente tenta, sabe, ser educado, respeitar todos os clubes. A gente sabe que o nosso clube não é um dos melhores, a gente sabe que não temos aí o melhor time dentro do Campeonato Brasileiro e a gente tenta trazer a humildade da melhor forma possível. Com essa declaração, a Copa do Brasil foi surpreendente. Eu quero trazer aqui os classificados, tá? Vamos lá, das oitavas de finais. Vem aqui com a minha produção aqui, galera. Agora eu tenho produção, beleza? Vamos lá. Ó. Times classificados para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Lembrando que ainda não tem data prevista para o novo sorteio, mas brevemente, daqui uns 2 meses aí, vai ficar sem jogos da Copa do Brasil. Onde Vasco, tá? Vai precisar aí, com um mês, com o Mundial de Clubes, vai ficar parado treinando lá com o Fernando Diniz, tá bom? E seus cabecinhas de bagre, né? Seus filhotes, vamos falar assim. E também vai poder aí, depois de essa parada aí de Mundial de Clube, lembrando que aí o Campeonato Brasileiro e Sul-Americana vai voltar à tona, tá? Até o sorteio da Copa do Brasil voltar. Então, a gente sabe que o Vasco aí tá com a limitação muito baixa, tá? Foi aí avaliado os jogadores que 60% estão muito cansados. A gente muitas das vezes exige muito os jogadores, mas vai ter uma restauração aí do dia 30, que vai ser o seu último jogo no Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Bragantino, em diante, Mundial de Clubes, Vasco para, e aí vai poder fazer um belíssimo trabalho e a gente se prepara para estar vendo um outro Vasco dentro de campo aí, porque esse mês vai ser importantíssimo para o Clube de Regata Vasco da Gama, beleza? E então a classificação ficou assim nas oitavas de finais. Atlético Mineiro, tá? Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Bragantino, que deu uma baita de uma alavancada ontem, eu vou trazer os resultados, tá? Corinthians, Cruzeiro, aí vem aqui, ó, bora produção, ajuda aí, ó. Cruzeiro, CRB, passou, coisa mais linda. CSA, passou, coisa mais linda. Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Retrô, passou. E São Paulo com o último Vasco da Gama, beleza? Passamos no sufoco, quase morrendo do coração, que nem eu falei aqui. Não deixa eu ver as penalidades do Vasco da Gama, que, cara, olha, haja coração, irmão. E os resultados foi assim, ó, CRB e Santos foram para os pênaltis. E a gente estava na live, tá? Ontem aí, da bancada, Fernando, Marcos, Tio, Beto, eu, e tinha um convidado especial também, que foi o ex-jogador do Vasco, também passou por outros clubes, o John. Ele acabou saindo depois, que a internet dele caiu. E a gente estava na live observando esse jogo Santos, tá? E CRB. E CRB passou, tá? Foi 1-1 o jogo dentro de campo, foram para os pênaltis, 5-4 com o Neymar em campo, tá? Neymar entrou no segundo tempo com 20 minutos de jogo, não mudou muita coisa, porém, Santos aí foi eliminado da Copa do Brasil. Capital e Botafogo, Capital venceu o Botafogo, time misto,
porém, Botafogo já tinha ido enfrentar o Capital, já tinha dado de 4-0 lá, então somatória de gols aí, Botafogo aí passou com 3-1 em cima do Capital. Bragantino e Criciúma, rapaz, Bragantino se deu bem em cima do Zé Delivery. Lembra do Zé Delivery que estava aqui no Vasco? Zé Gabriel lá no Criciúma. 6-0, meu irmão. 6-0. Que porrada, meu irmão. Que porrada. Graças a Deus, Zé Delivery tá lá servindo outros clubes lá. Palmeiras e Ceará. Palmeiras venceu aí mais uma vez 3-0. Maracanã Internacional. Esse jogo aqui foi icônico, irmão. Internacional teve penalidade, onde todas elas ele não conseguiu converter em gol. Teve 3-4 penalidade e o goleiro do Maracanã pegou todos eles. Mas esses 3 gols aí sancionaram, salvaram aí, tá? Os cobradores daí de pênalti que precisa treinar muito, meu irmão. Olha, tá horroroso. Vila Nova foi desclassificado pelo Cruzeiro. Então assim fechou, tá? Essa janela da Copa do Brasil. Agora, fazendo um comentário, antes de eu entrar em outras informações do Vasco, quero estar chamando a atenção do presidente do Santos, Antônio Carlos Silva Gonçalves, tá? Antônio Carlos, ele fez um comentário quando o Vasco jogou com o Santos em São Januário, foi pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que como assim o Santos perder para um time desse, eu não aceito, que não sei o quê. E lembrando aqui uma frase bem dita no canal, Fala Comigo Vascão, canal do Marco, se inscreva lá no canal dele, tá? Fala Comigo Vascão. Ele fala assim, que a arrogância procede, tá? A queda, o tombo, tá? Dos arrogantes. E tá aí como resposta, tá? Mal pra caramba das pernas, o Santos se encontra, tá? Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com 5 pontos, enquanto tu fica olhando para os clubes do lado, o seu só tá afundando, tá? E esse recado também vai para um outro soberbo também, chamado Fábio Sormani, tá? Influenciador digital, jornalista, baita de um jornalista na ESPN, tá? Que foi um dia e também foi muito mal em seus comentários, arrogantes, prepotentes, tá? E discriminosos sobre o Vasco da Gama. Tá aí, a gente não precisou falar nada contra o Santos, a gente precisou dizer nada, tá? Contrário do time de vocês, porque o tempo é uma das maiores respostas. Então tá aí, presidente, baixa a bola, se preocupe com o seu time, porque vocês foram desclassificados da Copa do Brasil. Poderia ter sido o Vasco? Poderia, tá? Mas não fomos. Em nenhum momento também sequer a gente não jogou em cima de nenhum time de menos expressão ou mais expressão do que o Vasco e detonamos em rede social ou falamos balelas, tá? Então, tomara que você aprenda aí com seus erros, meu amigo, porque isso, primeiro, não é nem postura para presidente de um clube grande como o Santos, Santos do Pelé, Santos de um menino Neymar, tá? Um Santos o Santos da minha falecida mãe, tá? E você abrir a boca para poder falar. Assim também como torcedores dentro da minha casa, santista e um monte de amigos inscritos aqui no canal, eu tenho respeito por vós. Mas o senhor e o Fábio Sormani, eu tenho respeito nenhum, porque vocês procedem da soberba. Então vocês estão colhendo o fruto que vocês plantaram, tá? Tem muito tempo ainda, muito campeonato brasileiro, tá? E desejo para vocês somente aquilo que vocês plantam. Vamos dar continuidade aqui, ó. Parabéns aí para o Santos aí, 5 pontos do Campeonato Brasileiro, mas tem muita coisa para acontecer ainda, beleza, galera? Vamos lá, Campeonato Brasileiro, Maracanã, às 18h30, tá? Mando do campo do Fluminense, tá, beleza? A galera internauta aí, não vou dar nome aos bois, tá? Não vou dar nome aos bois, para não ter aquela guerrinha, eu não tenho pretensão nenhuma com isso, tá? O canal é super do bem, tá? Mas tem aí uns tricolor super preocupado. Vasco, quando passou da Copa do Brasil, no vestiário ele vai lá e fala, olha só, vamos fazer uma final com o Fluminense no Maracanã. Todo mundo descansa amanhã, mas vamos treinar e bota na cabeça que agora a gente tem que ganhar o Fluminense. Pronto. Deixou a torcida do tricolor, meu irmão, preocupada. E, ó, o ponto de alguns internautas aí, ó, proferir palavras pesada, eu odeio, não vou com tua cara, não gosto, e cobrando o time aí.
tá? Cobrando o time, ou seja, estão bem preocupados. Então, primeiro, a preocupação de encher o Maracanã, muito difícil, é complicado, né? Enfim, não vamos bater nessa tecla, né? E a gente também depende aí da quantidade de ingressos que foi liberada para o Vasco, que infelizmente não vão querer liberar, teria uma porcentagem maior. Por quê? Por que será? Porque sabe que a gente vai lotar lá Maracanã, né, meu irmão? Até porque dono do Maracanã fomos nós. A gente foi o primeiro clube do estado do Rio de Janeiro a ser campeão lá dentro. Então, meu irmão, se der ingresso, a gente compra e a gente enche lá aquela bodega. Mas a gente tem certeza que vai ficar bem vazio lá do outro lado, tá? Hashtag fica a dica aí. E aí a galera tá preocupada, meu irmão. Tá preocupada, tá falando, Fernando Diniz nem provocou. Ele só deu só um papo lá pros jogadores dele, os cabecinhas de bagre. Tranquilo. Não foi para poder envenenar ninguém. A galera do Tricolor ficou preocupadíssima, entendeu? Então se prepara aí. Renato Gaúcho, que um dia também falou que o esquema do jogo de Fernando Diniz é uma roleta russa, né? Deu meio que uma criticada. Ele é bom, mas é uma roleta russa, né? Enfim, Renato Gaúcho, prepara também o seu aí. Um clássico é clássico. Vamos ver e resolver isso dentro de campo, beleza? Mas V de Vitória, Fernando Diniz. Vitória, Vascão. Combina mais do que Flusão, né? Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, aí a gente abre aqui a matéria do GE, tá? Tá dando aí Fluminense 55% de vitória em cima do Vasco, que tá com 19%, tá? Empate aí tá dando 26%. Isso aí são algumas votações da galera aí que fica colocando para mais, para menos, mas isso aí a gente vai resolver dentro de campo, conforme eu falei. Transmissão, você vai gostar. Vai passar nos canais Premier 1, 2 e 3, tá? Na rede Record, tá? Na televisão aberta Record TV e na Caser TV e na Sky, tá? Opções, tá? Do stream, tá? YouTube, você vai lá, consegue ver lá na Caser TV. Quem tem Sky entra na Sky. A TV aberta aí Record TV e os canais Premier 1, 2 e 3 você vai ver essa partida Vasco e Fluminense. Juiz da partida é o Rodrigo José Pereira de Lima, tá? E na sala do VAR tem o José Cláudio Rocha Filho. Beleza, galera? Isso aí é as estigmas de amanhã, Vasco e Fluminense. Ao contrário, né? Fluminense e Vasco, já que o mando de campo são dos cabra, beleza? Temos aí, ó, a novela Léo Jardim, já virou uma novela mexicana, tá? Uma novela turca, como você preferir aí, tá? Tá aí essa novela, renova, não renova, renova, não renova, ficou igual aquela história lá do Rony, do Palmeiras, que ia vir pro Vasco. Por respeito a você, eu só vou trazer essa notícia sobre o Léo Jardim quando tiver uma certeza, um ponto, beleza? Para não ficar enchendo o saco, você mais um YouTube, fica na internet falando de Léo Jardim. Léo, você tá careca de saber disso, irmão. Então vamos lá. Léo Jardim tem 44%, tá, de jogos até o momento cumprido com o Vasco. Sabemos que quando ele bater 60%, existe uma renovação contratual que será automática. Bateu 60%, automaticamente o Léo Jardim vai ter seu contrato ampliado para 2026 até o final do ano, tá? Então, até o momento, o Léo Jardim não abre exceções de jogar. Fusato é um goleiro reserva que só vai perpetuar como reserva até o momento, tá? Léo Jardim até para tomar amarela ruim, muito menos ele está sendo lesionado. Tem outros clubes que têm interesse no Léo Jardim, porém, está tendo uma resistência na parte do seu novo, tá? Do seu novo scout aí, que é o seu novo representante, o cara que negocia aí seu empresário, tá? Que está dizendo que não vai aceitar essa renovação contratual automática. Não vai aceitar como assim? Vai tirar o Léo Jardim, não joga mais? Então tira ele, não joga mais, bota o Fusato, ou bota outro goleiro. Você está dizendo. Porque já 3 vezes o Vasco já deu um feedback sobre outros valores financeiros. O Léo Jardim está prestes, tá, a ser um dos quintos jogadores do Vasco a receber melhor ali dentro, ou seja, isso só está dependendo muito agora desse novo, tá, esse novo gestor aí da
da parte aí do contrato do Léo Jardim, e o Léo Jardim está dizendo sim. Caso contrário, Vasco tem 63 jogos para estar fazendo, sabe que 60% já renova o contrato do Léo Jardim, e Léo Jardim fez 28 jogos e tem 44% de jogos aí feitos já na casa. Então, daqui a pouco ele faz essa renovação, não é caso de se preocupar. Novas informações sobre tudo isso que eu trouxe para você, eu trago aqui no canal. Caso contrário, não vou ficar repetindo, por respeito a você e até a mim também como torcedor vascaíno, que fica chato toda hora a gente falar aqui toda hora, tá? GB tá caindo nas graças do Fernando Diniz. Fernando Diniz já comentou, esse garoto da base tem 20 anos, eu quero ele aqui no profissional. Então, provavelmente aquilo que a gente sempre pede, e a gente sabe que o Fernando Diniz gosta de usar os garotos da base, tá? Vai estar incorporando com o time Vasco da Gama, para quem estava dizendo que o garoto estava mal, né? Tava ruim, tá? Muitos torcedores paiense, né? E outros que não curte tanto o Paiê, não pela situação dele lá fora, mas aqui como jogador 2024, 2025 não apresentou um futebol, tá? Que a gente esperava, como ele teve em 2023, que ele arrebentou quando chegou aqui em São Januário, porém ele se machucou naquele jogo contra o Ceará, que opinou uma falta com um pênalti do que fazer o gol, tá? E tá lesionado até o momento. E se torna uma dúvida, ainda sente dores na coxa, está treinando com o time em campo, mas Fernando Diniz, a princípio, não tem nenhuma confirmação se ele vai entrar como titular ou não, até porque o Coutinho saiu e a gente entende que o Payet é o reserva do Coutinho e vice-versa, tá? Então, se o Coutinho, que tomou um vermelho, tá? Muito feio do Daronco lá contra o Fortaleza, aquilo dali parece que foi um bem mandrake para estar tirando, destabilizando o Coutinho do time contra o Fluminense. Falei, entendeu? Então, aí tira o Coutinho, quem colocar no lugar dele. Então, a gente tem vários esquemas, tá? O Fernando Diniz tem opções, mas uma delas que acabou de sair foi o seguinte: vai trazer o Nuno no lugar do Felipe Coutinho e vai colocar o Lorde Augusto, não sufoca o artista, no lugar do Nuno Moreira, porque ele vê potencial no Lorde Augusto. Aí aquele bafafá do Lorde Augusto, bota e fica lá, baixa o pé, abaixa a cabeça, tomou esporro, chorou no vestiário, isso tudo faz parte do futebol e é aquilo que a gente cobra. Tem que respeitar o Vasco da Gama, mostra para ele aonde ele está e que camisa ele está usando. Fora o resto, ele tem que ter maturidade para poder saber o que é certo, o que é errado, o que pode fazer aqui, o que não pode ser feito. Faz gol, bastante gol, acrescenta dentro do jogo, joga com responsabilidade, aí a gente começa a te dar razão, Lorde Augusto, porque a gente também gosta disso, jogadores polêmicos dentro de campo, mas fazendo, trazendo resultado. Porque sem futebol, sem gol, sem nada, não adianta ser polêmico, tá? Então, essa é a informação sobre o Lorde Augusto, que pode estar entrando no lugar do Nuno Moreira, e Nuno Moreira entrar no lugar do Felipe Coutinho. Falando isso, a provável escalação para amanhã, ó, lembrando que vamos estar entrando na live, tá? Reagindo o jogo aí do Vasco. Galera, fica ligado, estaremos aí online no primeiro e segundo tempo aí, vitória do Vascão, beleza? Ó, Léo Jardim, PH, João Vitor, Luiz Gustavo, muita personalidade, gosto muito desse garoto, beleza? Lucas Piton, aí vamos ter Hugo Moura, Tchê, tá? Não teremos o Felipe Coutinho, então vai entrar o Nuno Moreira no lugar dele, do lado direito o Ryan, que o Fernando Diniz está potencializando muito o futebol dele. Do lado esquerdo vai ter o Lorde Augusto, não sufoca o artista, e na frente o Pirata da Colina, o Verrete, beleza, galera? Então essa é a provável escalação. Para fechar o vídeo, nesse momento aqui, tá? Tá acontecendo aí a votação, tá? Da SPE, tá? Eu trouxe aqui no canal aqui sobre essa informação, falamos ontem na live. O SPE é o quê? É uma sociedade de propósito específico, tá? Como eles estão aí querendo fazer um novo São Januário, que é um sonho do Vascaíno isso acontecer, essa empresa será uma empresa que ficará responsável por todos os ativos, que entrará somente para construção de São Januário, não terá desvio, não terá para outro.
Só que encontraram uma irregularidade aí nesse processo, tá? Então, assim, tá acontecendo nesse momento a votação, se eles apoiam, tá, esse processo ou não, e a gente apura isso mais tarde. A votação começou às 9 horas da manhã e vai até às 7 horas da noite. Até o momento tem uns 2.000 e poucos, ou 2.000 e alguns quebradinhos de torcedores, né, votando aí. Lembrando que só os sócios torcedores em dia, praticamente, que vão poder estar fazendo aí essa votação. Eu sou um, tá, e eu faço o meu online, e eu disse não, porque com o Vasco é o seguinte: excesso de zelo, tá? Excesso de zelo, excesso de esclarecimento nunca é demais, se tratando do Vasco da Gama. O corpo de benemérito, tá? Que tem mais de 300 dentro da tribuna, viu uma irregularidade dentro dessa documentação. Então, se está tendo irregularidade e se tem algo dentro do contrato que pode estar, tá, futuramente prejudicando o Vasco da Gama, hoje a gente diz sim. Hoje a gente fala para eles que esse SPE é uma coisa boa para o Vasco, mas na verdade você está dando um cheque em branco para os caras, que devia ser diretamente para São Januário, vai estar dando poderes para outras coisas que dentro desse contrato rege, e a gente não tem a visão clara de todas essas coisas, tá? Então a gente, mais uma vez, é manipulado, assim como foi na 777. Vende, voltou a favor, e olha o que aconteceu. Então, Pedrinho e todos os demais, precisa ter mais clareza com o torcedor, mais respeito com o torcedor, porque, infelizmente, a gente parece até um bando de cabeça de gado. É só número, tá? A gente só serve para ser número. O resto, vocês manipulam do jeito que vocês querem, deixando nunca claro as coisas que é feito dentro de São Januário. Galera, mais tarde a gente volta com outro vídeo. Fui!